papelzinho bem rápido hoje para vocês. Parem de criticar Renato. Parem de dizer que ele não é autoral. Entendeu, Ribeiro Neto? Parem de dizer que ele não é inventivo. Vocês viram o esquema de 3 zagueiros? O Renato, primeiro, quando não tem os extremas, montou um esquema recheando o meio-campo. Deu certo para ganhar o Campeonato Gaúcho. Começou o Campeonato Brasileiro dando aquela vacilada. Mudou. 3 zagueiros. Renato é autoral. Renato é inventivo. Talvez Renato ache a verdadeira posição de cuiabano, que eu, como lateral esquerdo, não tive ainda o privilégio de vê-lo ali jogar bem. Mas numa segunda linha do meio-campo, gostei e muito. Alô, Cristaldo, te cuida, hein? O cuiabano pode bater a tua carteira. Ou ali, ou pelo flanco esquerdo. Renato é inventivo, é autoral e o Grêmio foi pragmático e estratégico para nos surpreender e vencer o Atlético Paranaense. Nós vamos começar o nosso Donos da Bola com o Internacional e antes a nossa enquete interativa que está na live do YouTube e vai para o ar. Com os resultados do final de semana, a dupla Grenal ganhou ânimo para a Copa do Brasil. Segue em dificuldade nos confrontos contra Cruzeiro, o Grêmio contra a América, o Internacional. Não muda nada. Não pode se iludir. Diga lá, iludido Fabiano Baldassi. Atenção, atenção. Vamos começar com a vitória do Internacional. Na real, vou falar a verdade para vocês aqui. O Internacional empatou o jogo, né? O Tassiano não perdeu aquele gol, foi 1-1, mas o árbitro na súmula errou e colocou a vitória do Inter por 2-0. É inacreditável. Meu amigo colorado Marcos Vinícius Klein disse assim, vocês não vão conseguir explicar o lance do Tassiano, tem que levar um professor de física. E o Klein tem razão. Nada consegue me fazer entender como o Tassiano perdeu aquele gol. Tivéssemos uma cadeira colocada ali, a bola ia vir picando assim, ó. Ia bater na cadeira, e ia entrar. Baldassi. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A idade, Ribeiro Neto, ela nos traz, a experiência nos traz várias coisas positivas, né, no que diz respeito ao amadurecimento, lições da vida e tal. Mas ela traz algumas coisas negativas também, como, por exemplo, o mau humor. Eu tô ficando velhinho, mas eu não vou ser mal-humorado, porque eu teria motivos para pegar coisas negativas do jogo de ontem, aliás, as mesmas de sempre, no que diz respeito à falta de qualidade e preparo físico, e abrir a minha explanação com elas. Eu vou ser positivo aqui. Eu vou ser positivo porque a torcida do Inter vai em 45 mil na quarta-feira para a gente atropelar o América e nós vamos atropelar o América. O Inter vem de 2 vitórias. O Internacional ontem apresentou um goleiro que parece realmente ser muito bom, goleiro esguio, de grande envergadura, de reflexo, e eu fiquei muito feliz que ele tenha salvado o Internacional ontem. Eu fiquei muito feliz ontem com a recuperação do Johnny, que fez uma partidaça e provavelmente vai ser o camisa 10 no lugar do Alan Patrick na quarta-feira. Fiquei muito feliz com o Wanderson entrando no segundo tempo, entrando bem. Fiquei muito feliz com a confirmação do Nico Hernandes como um bom jogador. Fiquei feliz com a efetividade do Inter, que era uma coisa que faltava. O Inter ontem teve só 5 chegadas importantes no gol e fez 2 gols. Fez 2 gols, isso também é importante porque nem sempre vai se jogar bem, embora o Inter não tenha jogado bem nunca. Então eu vou me abraçar nos pontos positivos. Claro que o Inter caiu no segundo tempo, morreu, babou na gravata. Claro que o time que estava em campo tem importantes dificuldades técnicas de um grupo mais fraco, mas os pontos positivos são esses. Vencemos, 2 vitórias, a torcida está embalada e nós vamos encher o estádio na quarta-feira contra o América. Bom, depois desse comentário do Fabiano Baldassi, só me resta dizer o seguinte para vocês, em 2 palavrinhas. Tá acontecendo. O Meneghetti, o Baldassi foi muito assim, incisivo na questão da idade, tá? Mas assim, tu omitiste, né? Tu não é um cara de omitir as coisas. Não é o bom humor. O teu bom humor tem uma explicação. Tu tá tomando um antidepressivo, citalopram, é isso? Por quê? Só pode, né? Nós vamos reclamar da vitória do Inter, é isso? Tá meio fora da casinha, assim, desculpa te dizer, mas assim, essa ódio, essa coisa assim... Ele botou o John virou goleiro de seleção, e o Johnny camisa 10. Não, assim, ó, é uma coisa efusiva, assim, um pouco demais, assim, tá? Mas esse goleiro é iluminado, hein? Não, tudo bem, só que tem o seguinte, goleiro é iluminado. Só por que o Tassiano perdeu o gol, tem explicação física. Não, assim. não tem explicação nenhuma. Ele é ruim. Nenhuma explicação tem. Não. Não pode errar um gol daquele. Eu convido você, que está nos ouvindo aí na televisão ou no YouTube. Olhe para o seu joelho. Em breve vai nos ouvir mais ainda. Sim, muito. Em breve Tá, irão tô nos olhando ouvir. pro meu joelho. Se a gente anunciar, fica melhor. Fica melhor. Tá, assim, ó.
O seu joelho tem uma coisinha levantada aqui, como é que se chama? Rótula. A rótula, tá? Ali tem a rótula do Papa também, aqui pertinho da Avante. Essa rótula, quando você observa a luz, ela bate na pontinha da rótula e ao invés de ir para a frente, ela vai para o lado. Então a explicação é física. Olha lá, estão vendo? Ó, tá lá o traço gol, agora! Ah, bateu na bolinha do joelho e foi para o lado. É a única explicação para que isso acontecesse. Hoje... É isso aí. Mas eu quero dizer para vocês. Não tem como. Quero mandar um grande abraço para um amigo meu, Meneghetti, chamado Luciano, né? Conversando comigo, né, durante a jornada ontem. O maior preparador de goleiros do futsal do Brasil, tá? Boa. E o Luciano fez uma observação que me parece muito correta. O Internacional, ao contrário dos outros jogos, ele esteve em câmera lenta o jogo inteiro. Então, ao invés de dar aquele approach, né? Vai lá, meia hora assim de loucura. Não, o Inter foi sonolento o jogo inteiro. Ou seja, ele se manteve equilibrado em termos físicos a partida inteira. Ele foi lento o tempo inteiro. Tá? Claro, isso fez com que o jogo fosse morno, o Internacional tivesse poucas iniciativas ofensivas. E aí eu vou dizer, tá? Comemora o resultado, torcedor, porque é a única coisa que lhe resta. E aí eu tenho que sublinhar o que o Mano falou lá na Venezuela. É muito melhor você tentar ir consertando a casa com o resultado do que sem. E é isso que tem que ser sublinhado. Me permita só isso. Deixa eu só te interromper um pouquinho, César, porque é importante que o torcedor tenha uma noção. Tá bem, Ribeiro? Todos nós sabemos que o Inter não está jogando nada, que o Internacional tem um grupo fraco e que a preparação física é porca. Só que é o seguinte, velho, existe uma luz no fim do túnel. O Internacional se passa pelo América quarta-feira. Qual é a luz? Vamos lá. O Inter se passa pelo América quarta-feira, o Inter só joga em julho, a próxima fase da Copa do Brasil. Libertadores passando a mesma coisa, de julho para agosto, as oitavas de final. Lá tem Ener Valência, lá tem Gabriel, lá tem Arangues, lá pode ter Cuejar e lá tem uma janela aberta em que o Inter pode contratar. Outra coisa, fisicamente, o Inter consegue correr. Tem uma parada FIFA agora de 10 dias no meio do mês de junho. E o Inter deve ter um novo preparador físico. Em 10 dias, velho. É uma pré-temporada. Te isola num hotel, tu recupera tudo fisicamente. Então, julho é um novo dia. Julho é um novo momento. Julho é uma outra história. Então, o Inter só tem uma coisa, eu não quero jogar bem agora, eu só quero ganhar. Porque se eu chegar vivo em julho, nas 3 competições, a vida pode ser outra. César. O Baldassi está se superando. Não, eu vi o Internacional ontem. Internacional? E o que eu posso dizer é o seguinte, realmente o goleiro é muito iluminado. São 2 jogos do Inter, 2 jogos em que o Internacional poderia não ter vencido e venceu em cima do... Porque o lance do calcanhar do jogo lá em Caracas, não é todo dia que a gente vê. E ontem conseguiu ser pior ainda, né? Porque ele toca na bola, a bola ia pro gol, né? Ele faz a defesa, e aí entra Tassiano. Tassiano ontem, ele quis mostrar para todo mundo que quem estava dizendo que estava com saudade da sua intensidade aqui no Grêmio, ontem disse o seguinte, Tassiano, muito obrigado, mas fica por aí, tá? Não inventa essa história de querer voltar. Então essa é a relação. Agora... Tu sabe que ele vai voltar pro Grêmio, né? Tu sabe disso, claro. É um muito jovem, difícil. né? Tem 25 anos, eu acho, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? eu Com tenho relação ao Inter e ao rendimento, eu acho que o Baldassi toca num ponto que é fundamental para o Internacional, que é agregar qualidade, e aí eu tô falando de jogador. Este grupo aí, horroroso. ele não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, esquece campeonato. Esse grupo aí, não tô dizendo que não vai passar pelo América, o América é o último colocado, um dos últimos. Penúltimo, porque o Curitiba não ganha de ninguém. Agora, o América, o Inter até pode passar, em cima eu acho que o Baldassi tem razão, ontem nós tivemos 20 mil torcedores no Beira-Rio, é um número importante para o jogo de ontem, né? Tu imaginava até muito menos, né, Meneghetti? E eu acho que passou muito pelo goleiro, né? Porque o goleiro acabou trazendo muita coisa e ele foi o responsável, para mim, pelo Inter não estar numa crise muito pior, porque os 2 jogos, se não fosse o goleiro, o Inter agora estaria contando 2 empates.
Tagor Janco, vamos colocar o Mano Menezes para falar. Tudo bem, Tagor? Folgo em recebê-lo aqui novamente de volta aos nossos estúdios. Tô feliz de estar aqui, Meneghete. Abraço para vocês, abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E vamos ouvir o técnico Mano Menezes, que após a vitória sobre a equipe do Bahia, falou sobre a retomada que o Inter precisa ter, em termos também de atuações, e que ele, Mano Menezes, acredita que vai acontecer. É verdade, o Mano Menezes evitou usar o termo virada de chave, que já havia usado anteriormente, mas a gente ouve agora o treinador do Internacional, o Mano Menezes, depois da vitória 2-0 sobre a equipe do Bahia. Não vou falar mais de virada de chave porque não tivemos muita sorte nas chaves anteriores. Sim, nos colocamos na situação que nos colocamos e só nós podemos sair delas e começamos a dar indícios que estamos saindo. Temos que ter uma capacidade de superação bastante grande, já voltamos a ter. A união de todos em cima de uma ideia clara, de uma maneira de conduzir o trabalho. Disse isso para vocês quando me perguntaram sobre a continuidade. Eu só me senti na condição de continuar exatamente pelo respaldo dos jogadores em relação àquilo que nós estávamos propondo. Isso é fundamental, isso é uma coisa que o treinador sabe que não pode abrir mão, porque senão não vai a lugar nenhum. Então, ter esse equilíbrio na análise, saber que mesmo ganhando, às vezes, temos que fazer coisas melhores, mas ganhando, vencendo as partidas, sempre é melhor de você consertar tudo. Só, César, vamos falar sobre uma vitória do Grêmio que foi surpreendente. Mas, na verdade, a gente tem que começar a analisar a vitória do Grêmio a partir das informações que a gente tinha na sexta-feira. Considerando, e vou usar uma expressão que o César usou aqui na sexta-feira, que é curiosa, que o Grêmio vai jogar com o dente de leite, com o fraldinha, acho que até que tu usou, né? Com a gurizada. O Renato nos surpreendeu, o Renato colocou um time misto em campo, preservou quem tinha que preservar, o Grêmio foi pragmático, foi estratégico e competiu. E aí eu quero dizer o seguinte, tem vitórias como essa do Grêmio, que às vezes acontece com a dupla Granal, que a gente entende assim, não merecia, mas deu um chute e tal. Não. O Grêmio venceu e mereceu vencer. E este é o dado absolutamente relevante. O Grêmio jogou mais que o Atlético Paranaense. Mas o Atlético está focado nas Copas. Problema do Atlético, que coisa boa para o Atlético, tem Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio também tem Copa do Brasil e o foco do Grêmio é já há uma semana na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E a vitória, além de realizar um salto do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro, significa também confiança para o jogo de quarta, César. Meneghete, eu acho, primeiro, a análise que eu fiz do jogo no sábado pela manhã foi o jogo do grupo do Grêmio, porque nós sabíamos que Kahneman estava fora por suspensão, Carbajo, Bitelo e Soares estavam fora também por preservação, então era o jogo do grupo. O que o Grêmio poderia fazer para enfrentar o bom time lá do Atlético Paranaense, um time que veio aqui em Porto Alegre com um time misto e ganhou do Internacional, um time que está fazendo campanha em todas as competições, é protagonista do futebol brasileiro hoje. Pois o Grêmio chegou na Arena da Baixada, jogando na grama sintética, fez enfrentamento, conseguiu igualar através da competição as forças com o bom time do Atlético e acabou vencendo porque competiu. Renato foi e está sendo o grande protagonista dessas mudanças. Os três zagueiros, eles conseguiram dar para alguns jogadores uma condição que eles não tinham. Talvez o Bruno Alves tenha feito como líbero a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. O Grêmio conseguiu colocar para jogar o Adriel, que é da base, o Gustavo Martins, que é da base, o Cuiabano, que é da base, o Mila, que é da base. Depois entrou o Natan, com 18 anos de idade. Renato está derrubando aquela tese dos cascudos, o Renato só usa os bruxos. O Renato está desmanchando uma série de histórias muito legais que a gente precisa valorizar. O jogo, Meneghete, me fez muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu consigo ver um Grêmio com mais opções e opções dentro da casa, a roda voltando a girar. Ribeiro Neto, sepulta definitivamente a tua tese de que o Renato não é autoral, de que o Renato não é inventivo, de que o Renato ganhou a Copa do Brasil em 16 e a Libertadores em 17 com o time do Roger, o que na minha opinião é um desrespeito com o Roger e principalmente com o Renato. Acaba com isso.
Obrigado, Meneghetti, por me passar a palavra. Eu quero dizer para você que você tem muitas coisas certas e tal. E eu vou dizer, o César, é isso aí, o Renato está sendo o protagonista. Só que vocês cometem um pequeno erro. E aí... Mas se é pequeno, desconsidera. Não, mas se é pequeno, desconsidera. Vamos adiante. É que é pequeno porque eu sou carinhoso contigo, entendeu? É que, na verdade, o que tu está enxergando, né, no protagonismo do Renato para fazer o sistema, adequar a estratégia, ela, na minha opinião, ela é diferente da tua visão. Por quê? Até porque, teimoso, hein? Na minha visão, mas o Renato mantém o protagonismo também na minha visão. O Renato deu certo nesse esquema quando escolheu os jogadores certos para atuarem. Então isso é estratégia. Mas isso é estratégia. Tá bem, mas é que tu não falaste claramente isso. O Grêmio ganhou o jogo do Atlético na saúde. O Grêmio ganhou porque mesmo com limitações técnicas, Rogaldino Gaúcho, mas em especial o Cuiabano, deram um banho de saúde no meio-campo do Atlético Paranaense. Quem viu o jogo com atenção, esses dois jogadores do Grêmio, eles fizeram um box-to-box até se esgoelarem em campo, que foi aos 30 do segundo tempo. O Vijaçante também. Tá? É que o Vijaçante ficou postado e jogou muito, tá? Mas se não fosse o trabalho do Cuiabano e do Galdino, físico e recompondo, saindo em velocidade, o Grêmio esteve presente no ataque porque tinha saúde para fazer isso. Então não adianta, Meneghetti, vamos escolher os melhores. O Vina, por exemplo, tirando um chute bem bonito que ele deu no início do jogo, ele foi um assistente VIP. Ele tinha o ingresso mais caro do jogo, assistiu de dentro de campo. Porque ele não tem condição física para fazer esse trabalho. Então, assim, palmas pro Renato, sim, mas porque escolheu os jogadores certos. E tomara que isso sirva de exemplo para o jogo contra o Cruzeiro. Porque não adianta vir com todos os armandinhos de novo, bolinha no pé, que aí não vai dar certo. O Renato tem alguns carimbos na sua carreira de técnico, como técnico do Grêmio, né, que é onde ele construiu sua carreira de técnico. Tem os carimbos positivos, do grande motivador de vestiário que mantém o grupo unido, de um vencedor de Grenal como técnico, que ele continua vencendo, até porque o Internacional permite isso com a mais absoluta facilidade. Mas o Renato tem carimbos negativos. Tu pega esse jogo, vamos pegar dois carimbos do Renato. Primeiro que ele não é autoral. Esse jogo contra o Atlético foi de uma condição absolutamente estratégica, inventiva e criativa do Renato. Então, balança o carimbo do não ser autoral. O outro carimbo do Renato, que nós falamos pouco aqui. O Renato tem um carimbo histórico de não utilizar guri. Que o Renato não utiliza guri, que bota guri só quando todo mundo não... Não. O Renato botou os guris. E outra, não é botou os guris na ruim. Botou os guris com a aura da vitória em um Grenal. O Grêmio vive hoje a aura de uma vitória num Grenal e ele botou os guris na boa. Na boa ele botou os guris para jogar. Então esses dois carimbos negativos que o Renato tem, ontem acabou nos dando uma lição de que talvez tenham que começar a ser retirados. Ô, Tiger, vamos colocar o Renato para falar aí primeiro sobre o Cuiabano, por favor? Exatamente, Meneghetti. Destaque da partida do Grêmio no sábado contra a equipe do Atlético Paranaense, autor do primeiro gol. E o Renato falou sobre a mudança tática, a alternativa tática que ele acabou colocando em campo. A entrada do Cuiabano mais adiantado de um lado e o Galdino também fazendo um papel importante do outro lado pelo flanco direito. A gente ouve o Renato falando sobre esses dois jogadores, em especial sobre o Cuiabano, destaque do Grêmio na vitória sobre o Furacão. Ele foi muito bem. Muita gente acha que o Cuiabano entrou para marcar somente o Madison. Não, ele não tinha que marcar o Madison, nem ele nem o Galdino. Então, procurei inventar nesse novo esquema, colocando o Vina por dentro, colocando o Galdino praticamente numa meia e o Cuiabano na outra meia. Por que isso? Porque a gente ia ter a força dos dois lados na marcação e iríamos ter a força para ser no contra-ataque, para aproveitar os espaços que o adversário ia deixar para a gente. Então é sempre bom ter jogadores assim que possam jogar em mais de uma posição, porque ajuda bastante o treinador. Nós não temos ainda aquele jogador ou jogadores de velocidade que eu tanto quero, então tenho reinventado, tem dado certo e os jogadores estão aproveitando as oportunidades. Agora,
Janque, tem notícia importante aí sobre... A gente vai falar um pouquinho do time do Inter, né? O Mano falando de gente que pode voltar, mas tem uma notícia relevante de agora, desta manhã. É, porque preocupou muito, né, Meneghetti, a situação envolvendo o Luiz Adriano. Ele teve um choque de cabeça com o jogador do Bahia no finalzinho da partida e, inclusive, ficou alguns segundos ali desacordado dentro de campo e acabou sendo substituído pelo Luca. Depois, o Inter informou que levou o Luiz Adriano para o hospital para ficar em observação. Isso faz parte também, Meneghetti, do protocolo de concussão. O Luiz Adriano teve uma suspeita de concussão. Ele foi lúcido para o hospital, passou a noite por lá e agora o Inter informou que agora pela manhã o Luiz Adriano foi liberado. Ele não participa da atividade desta manhã no CT Parque Gigante, mas a partir de amanhã será reavaliado pelo departamento médico do clube. Não deve ter condições de enfrentar o América Mineiro na quarta-feira. E aí, sei que vocês querem entrar nesse assunto, é mais um desfalque que Mano Menezes deve ter para essa partida decisiva pela Copa do Brasil, Meneghetti. Bom, em primeiro lugar, a nossa torcida aí pela pronta recuperação desta grande figura humana, desse baita jogador que é o Luiz Adriano. Dependendo da gente criticá-lo por desempenho no momento, né, a nossa torcida é pelo cidadão, pela recuperação também do atleta. Que bom que saiu do hospital, que tá tudo bem, porque o lance assustou. Coisa boa que o Luiz Adriano vai se recuperar e ali na frente vai voltar a exercer a sua atividade profissional, que é jogar futebol. Agora, minha leitura, Baldasso, tá fora do jogo. Não treina hoje, vai ser reavaliado amanhã e o mais importante, realmente, é a sua recuperação. E por que tem que ser o alemão? Por que nós estamos na discussão só Eu te respondo. Por que nós estamos nessa discussão entre alemão e Luiz Adriano e alemão? Se tem um guri que entrou 3 ou 4 vezes e em 3 delas deu assistência para gol em Libertadores da América. Eu também gostaria de ver o Luca nesse jogo, começando a partida, para a gente ver, ó, num jogo no Beira-Rio, torcida, time precisando vencer e o garoto Luca. Só que o Inter vai exercer marcação alta e esse é o trunfo do alemão. Esse é o trunfo do alemão que segura o sistema defensivo adversário. Cara, o alemão ontem, então, possivelmente ontem o alemão tenha feito a pior partida que eu vi de um centroavante com a camisa do Internacional. Eu não lembro de nada parecido. Eu não lembro nada parecido com o que foi o alemão ontem. E é uma coisa que me assusta, porque eu vou ficar abraçado no Ener Valencia, que é um cara que vem em julho para jogar em agosto. E o Inter não tem centroavante. Aí eu lamento a lesão sofrida pelo Luiz Adriano como cidadão, como disse o Meneghetti. Agora, a ausência do Luiz Adriano, eu tenho como sentir a ausência, e ele é o titular. Aí joga o alemão, eu botaria o Luca para jogar de uma vez, e mesmo que o alemão tenha essa característica de segurar o sistema defensivo adversário, está na hora de fazer alguma outra tentativa, ou até mesmo o Pedro Henrique improvisado de centroavante. É que eu acho que ele vai com 3 atacantes na quarta-feira. Agora, essa dúvida entre Luiz Adriano ou o alemão, eu fico com o ou. Essa eu acho que ele não bota porque ele não vê com a mesma característica de centroavante. Ele acha o Luca mais... Tanto é que quando ele entra mais de ponta de área a ponta de área, né? É que o Luca sempre, quando entrou, tá no revés, né? O time tá no revés. Ele mantém o centroavante e bota o Luca pelo lado. Mas é que talvez ele tenha, na característica, não ser o jogador de tentar parar a bola, né? Um jogador que faça pivô. Assim, o Mano não é o tipo de treinador que vai, assim, ó, de imediato, vamos para dentro deles. Eu tenho certeza que o discurso... Esse jogo exige isso. Este jogo exige isso. Mas, Meneghetti, por que ele mudou ontem? Por que ele mudou ontem? Desculpa, Ribeiro. Por que ele muda ontem? Porque ele sabe que ele precisa do meio campo, senão ele não vai ganhar de ninguém. Ô, Ribeiro, eu vou te fazer uma figura de linguagem que tem a ver com o jogo. Este é o jogo que o Mano tem que tirar um coelho da cartola. Se o coelho é o apelido do América. Este jogo tem que tirar um coelho da cartola. Tá bem, Se for na normalidade, não faz o resultado. Mas tem uma máxima do futebol e que ela é muito correta, tá? Tu não faz o segundo antes de fazer o primeiro, Meneghetti. Mas se fizer o primeiro aos 35 do segundo tempo, é muito difícil. Mas aí que tá. Eu vejo que o Internacional vai, especialmente no primeiro tempo, tá? Ter uma atitude mais equilibrada, porque não adianta tu dar todo o gás, Aí, se tu não faz o gol, tu tem o time morto no segundo tempo. Tu tem que dar 90 minutos do resultado. Primeiro, outra coisa, o Internacional não precisa ganhar o jogo de 2-0, tá? Tu tá enganado, tá? O Inter precisa ganhar de 3-0. Vamos trabalhar o 2-0 tá vivo, tá bem. O Inter tem que marcar um gol no primeiro tempo. Sim, e eu acho que pode fazer isso pensando o jogo técnico e taticamente. Essa história de 3 atacantes, 2 pontos e vão poder dizer isso. Esse não é o jogo, Ribeiro, esse não é o jogo. Não tem meio campo. Esse é o jogo da torcida, esse é o jogo da torcida para dentro do campo. Não. Essa história aí que eu vi o Mano falar,
Me desculpa, tá? Não vamos terceirizar para a torcida a responsabilidade Não da é classificação. isso. Ninguém está terceirizando. Ele tá chamando o torcedor. Eu acho que o Inter tem toda a possibilidade. Esse time não vai ser toca do Inter o resto da vida, né? Porque que toca é esse time do Inter. Então um dia vai acontecer do Inter. Que nem foi contra o Juventude, vocês lembram? Até que chegou numa final de Gaúcho, o Inter meteu 8. A partir daí dos 8, já ganhou de 4. Isso. Mas teve uma época que era uma... E esse time é assim com o Inter. Ele tem várias eliminações chatas aí. Inclusive a última nos pênaltis. Tem 2 lá. eliminações na Copa do Brasil. E quando o Inter é rebaixado, na minha opinião, tem um jogo emblemático. Em que o Inter perde lá, que a bola bate no ombro do jogador. Lá, isso é um lance no finalzinho do jogo, né? Isso mesmo. Então é uma toca. Agora, esse jogo, para mim, é o jogo da arquibancada para dentro. Porque o Inter precisa, Ribeiro, e aí a minha discordância contigo, o Inter precisa entrar diferente para a arquibancada jogar. Claro. Se tu, vamos deixar o jogo morno, a arquibancada fala Esquece, assim, o Inter, não é jogo o Inter, morno. não, É Ribeiro, jogo inteligente. Ribeiro, vamos lá, eu vou te desenhar o jogo de quarta-feira. O Inter vai fazer uma blitz da maneira que puder fazer no começo do jogo. O Mano Menezes sabe que tem um time ruim, que tem pouca qualidade técnica. O Mano Menezes sabe que no segundo tempo o time dele morre. Se o Inter não construir no primeiro tempo uma grande vitória contra o América e conseguir tirar no primeiro tempo a margem de gols necessária, o Internacional não vai conseguir no segundo tempo. O Inter vai jogar com os 3 atacantes também porque não tem quem colocar no meio campo. A tua tese desconsidera isso. Por favor, não tem o Alan Patrick e o Maurício. Sabe quem vai ser o camisa 10 do Inter? Depena. Não, vai ser o Johnny. O Depena vai jogar atrás. Eu acho que ele não... O Depena vai jogar atrás e o Johnny vai jogar mais adiantado. Eu acho que ele não bota, Depena. Então tu queria botar, além destes, mais um no meio-campo. Quem? Não tem. Mas eu não É tô o Pedro dizendo Henrique, isso. o Wanderson e o centroavante. Ele não tem o que fazer, cara. O Internacional tem uma história recente para lembrar esse jogo, o Colo-Colo. Esse jogo é o jogo do Colo-Colo. No Colo-Colo, lembra o que aconteceu? O Inter deu um sufoco, o Daniel saiu meio assustado do gol lá, precipitado, fez um pênalti, e o Inter mesmo assim conseguiu virar o jogo para 4-1. É o jogo do Colo-Colo. O Inter tem que entrar numa fogueira, Ribeiro, para poder chamar o torcedor. Se entrar nessa aí de vamos tocar a bola, vamos circular no meio-campo, tirando uma brecha, acabou. Qual seria o meio-campo? Campanhar o Johnny Depena. Eu vou escalar o time para vocês. O Internacional vai ter do meio para frente. Campanharo, Depena, Johnny, Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. A única divergência é que o Baldasso acha que ele vai avançar o Johnny e eu acho que ele vai avançar o Teria Depena. mais alguma opção, tirando um dos extremos? Não. Botar Só se tu o Luca. botar o Lucas Ramos. Não, tem uma opção. Colocar um outro volante, pode ser, lá seu, Baralhas ou o Matheus Dias, abrir o Johnny no lugar do Pedro Henrique, que ele fez isso ontem no segundo tempo, e centralizar o Pedro Henrique. Que eu acho que não vai fazer. Não é por aí. É. Acho que ele vai jogar com os Vai ser extremas, certo. vai jogar com o alemão. Ele pode surpreender com o Luca. Eu não descarto o Luca, tá? Como surpresa. E eu acho que a minha divergência do Baldasso é que eu acho que o Depena vai ser o armador. Com todo respeito, mas com esse time Não. é o imponderável. Mas não é um imponderável, César, é arquibancada. E eu não tô diminuindo o Inter, não. No sentido por todos sabem, torcedor do Grêmio que eu sou. Só que essa escalação... É fraquíssima. Sabe quem é um jogador que eu acho que pode ser o... Isso aí explica todos os Sabe problemas. quem é um jogador que eu acho que pode ser o definidor, que pode contagiar o estádio? É o Pedro Henrique. Pega a bola, ir para cima dos caras, cuidar com o impedimento, que ele vive em condição de avançado, está sempre avançado em impedimento, pegar a bola e ir para cima dos caras. Talvez essa seja também uma resposta ao momento do Inter. O Pedro Henrique é um jogador que, cara, ele é muito Eu não muito acho frágil. Não. Eu acho ele bom jogador. Eu acho que ele está numa fase no mesmo nível do time. Eu não acho Que é baixa. Eu não acho tão complicado fazer o resultado. Porque tu já está pensando demais. Que é 3, não. Não é que eu quero, a exigência é essa, né? Tá. Não, 2 está vivo. Tá? Eu não acho que seja Não, difícil fazer. 2 com o John iluminado como está, na expressão que o César usou, que eu acho muito adequada, dá uma esperança também. Eu acho que é possível. Né? Eu vou dizer mais, eu estou vivendo uma fase otimista, Beneguete. Pelo menos nos palpites, tá? Porque eu não aguento mais ser cobrado pelos palpites. Então, assim, ó. Sim, mas tu também Não é palpite, cara. Mas, é pelo só amor de Deus, palpite. sabe o que tu disse? Sabe o que tu disse semana passada, sexta-feira aqui? Que o Grêmio, com o grupo que tinha levado pro jogo... Qual era o time do Grêmio? Qual era o time do Grêmio? Tá sendo injusto comigo? Não é injusto, César. Não. Tá sendo Tu injusto. defendeu aqui que o Grêmio jogava com o David Leite. Não. O que Tu ele falou disse? que o Darley ia ser o goleiro. O que ele disse? Que o Grêmio, com essa estratégia,
estaria desfazendo a vitória no Grenal, Sim, ou não isso, disse isso? Disse, uma bobagem, uma bobagem. Uma bobagem, mas era segundo o o time. Leonardo Meneghetti. Não é, Bobagem. mas era o time. E quando o que Meneghetti ganhava. fala, tá falado aqui. Isso é uma bobagem. Agora, o teu palpite, eu tô irmanado contigo, porque nós imaginávamos o Grêmio com os fraudinhos, né? Sim, era outro time. Ou com o Danley, Yura, o Anchieta, que estava cantando bolero na zaga. O Grêmio foi com o misto quente. É. Muito bem. Ô, Taigor, o Internacional apresentou o seu gerente esportivo no sábado. Diga lá. Isso, e anunciou na noite de sexta-feira, né, Meneghetti? A gente já falava aqui durante o meio-dia. Magrão foi contratado pelo Internacional, ele retorna ao Beira-Rio agora para exercer essa função de gerente esportivo. Na saída de William Thomas e Sandro Landelli, a direção contrata um nome para ser a voz forte do vestiário daqui para frente. O Magrão foi apresentado no sábado à tarde no estádio Beira-Rio e falou sobre qual será a sua função a partir de agora no departamento de futebol. A gente ouve o novo dirigente colorado, gerente esportivo Magrão, falando sobre o seu papel dentro do vestiário do Inter. A minha função é tentar ser o interlocutor entre o Mano, entre o vestiário e a diretoria. Seria um membro da diretoria em contato diário com o pessoal da parte de campo. E também uma coisa que a gente conversou muito sobre isso, eu e o presidente, quando a gente começou a alinhar isso, e isso também foi uma das coisas que me motivaram muito, essa função só de interlocutor de campo e vestiário, ela deixa um pouco, fica uma lacuna do que eu trabalhei os últimos 2, 3 anos, que foi no Inter Miami, foi essa coisa também de participar ali, de estar presente na análise tática ali com o pessoal do CAP, estar lá com eles ali pós-jogo. Eu fiz uma reunião com eles agora, eu falei, eu era sempre o primeiro a sair e o último a ir embora, vai continuar sendo assim. Então, assim, eu quero transitar nessas áreas do clube. Já falamos sobre o Magrão. Vou abrir com o Baldasso antes de eu opinar sobre a entrevista do Magrão, sobre essa ideia da direção colorada. Eu quero te ouvir, Baldasso. Eu não tenho dúvida que essa ação da direção do Internacional foi para jogar para a torcida. E deu certo. Eu me emocionei e me arrepiei 7 vezes durante a entrevista do Magrão. E eu tenho achado uma coisa engraçada que está acontecendo na imprensa do Rio Grande do Sul. O Sistema Azul, que todo mundo conhece. Eu estou vendo pessoas contestarem a idolatria do Magrão. Como assim ídolo do Inter? Ídolo é o Figueroa. Como assim Magrão ídolo ganhou um título há pouco tempo? Eu queria pedir aos colegas gremistas enrustidos da imprensa que deixem que nós colorados escolhemos os nossos ídolos. Não são vocês que vão escolher os nossos ídolos. E o Magrão é muito ídolo do Internacional, até subestimado em alguns casos. Porque além de ter ganho um título naquele que foi o melhor time do Inter que eu vi jogar na minha vida, que é o time de 2008 da Sul-Americana, ainda por cima vestiu o manto colorado com uma garra, com envolvimento que poucos na história vestiram. Então começa por aí. O Mano falou na coletiva de ontem que uma das lições que o futebol ensina aos mais experientes é que é sempre necessário, num grande clube, não se afastar de suas referências. O Magrão é uma referência da torcida do Internacional. Ter ele, neste momento em que o clube está perdido no vestiário, é muito bom. Outra coisa, fosse só isso, seria a metade do processo, mas a outra metade parece que se contempla também. A entrevista do Magrão teve conteúdo de quem sabe o que vai executar e que está preparado para o que vai executar. Eu, aplaudo essa contratação. Primeiro lugar, perdão, Manga, Figueroa, Falcão, Carpegiani, pouquinho depois Batista, Jair, Príncipe Jajá, perdão, Valdomiro, Vaz Franco, Lula, Flávio, depois... Perdão. Quando eles dizem que é o time, melhor time que eles viram jogar, é porque eles nasceram depois dos anos 70. Então, a gente tem que entender isso. Aqui fica o pedido de desculpas públicas. Segundo lugar, o Magrão vai ajudar o ambiente do Internacional, eu não tenho nenhuma dúvida. Reparem no que disse ontem o Mano Menezes, que ele viveu isso com o Tinga lá no Cruzeiro. O Tinga foi contratado, acho até que encerrou a sua carreira como jogador profissional no Cruzeiro, ganhou títulos, depois virou também diretor executivo, diretor técnico, o comandante do vestiário. O Magrão vai ajudar. Porque o Magrão tem uma identificação com o clube, o Magrão é o ex-boleiro e vai cumprir uma função que os dirigentes do Inter não têm capacidade, que é falar a linguagem do boleiro, é ter aderência ao vestiário. E o Internacional, nem o cargo político do vice de futebol escolhidos, todos os 3 escolhidos pelo presidente Barcelos. Primeiro os perdedores, João Patrício Hermann e Emílio Papaléuzinho.
João Patrício tem uma folha de serviços prestados ao Internacional gigante, mas como homem de futebol foi um perdedor em várias ocasiões. O Emílio Papaleuzinho estava lá e nem sabia chegar direito dentro do vestiário. Se tirasse as placas, não conseguiria achar o vestiário do Internacional. E agora Felipe Becker, que é homem do ramo, é homem do futebol, mas vem de uma outra grandeza, vem do Aimoré, está se ambientando a essa exigência, tem até uma dificuldade, às vezes, pública de se expressar, e aí o Magrão cumpre isso. O Mano Menezes disse ontem, é importante para o clube resgatar isso e é importante para a torcida. Então o Magrão vem para gerenciar o vestiário, mas para gerenciar a relação dos jogadores com a direção e com a torcida. E acho que ele tem aí as ferramentas para poder fazer esse papel, embora ainda não tenha feito na sua trajetória profissional. Ribeiro. Eu ouvi também, achei com muito conteúdo, né? Ele relatou toda uma experiência que ele tem, especialmente lá na MLS e tal. Achei legal isso aí. Acho que vai agregar. Acho que vai contribuir, mas eu tenho que ser coerente. Opa. Quando o Inter fez as últimas movimentações, eu disse, tudo isso, tirar o preparador, tirar o diretor, tirar o coordenador, isso aí não vai dar bola para o Internacional. E o Magrão não vai dar bola para o Internacional. O Magrão pode trazer a sua experiência para ajudar nas escolhas do clube em relação a reforços, para olhar a base, para daqui a pouco ter um discurso mais forte de vestiário. Tudo isso é legal, dá confiança para o menino. Beleza, eu acho que isso vai fazer fantástico. E em questão de mercado, que ele tem um conhecimento, estudou para isso, legal. Agora, vamos analisar pontualmente. Neste momento, o Magrão vai ajudar nisso, que é a cerca, né? O Inter precisa jogar mais bola. Também, mas se fosse assim na tua tese, mas não entra em campo, então tu pode colocar qualquer um como vice de futebol, qualquer um como diretor executivo, e esse qualquer um tá aí o Internacional, que ficou nas mãos do Paulo Brax, e mais recentemente do William Thomas. Aí sabe o que fez o William Thomas? Escolheu o preparador físico do Inter. Aí sabe o que acontece? O time se arrasta em campo. Então são figuras que tu tem, assim, com uma bagagem de vestiário, que contribuem para o processo. Meneghetti, agrega, mas não resolve. Não, o Magrão não vai fazer a defesa do Inter, até foi bem, o Nico Hernandes é bom no lance aéreo, cabecear mais, não vai fazer o Depena, eu queria dar um recado do Depena, que vai ser o armador do time. Os de vermelho são os nossos. Tá, então tu pode passar a bola pro de vermelho, já tá liberado. A CBF pode passar pro de vermelho, que é mais fácil pro time ganhar. Passa pro de vermelho. O Pedro Henrique, que anda em constante impedimento, o Magrão não vai, mas talvez ele dê um toque no Pedro Henrique. Pedro, cara, tá muito em condição de impedimento. Joga 2 metros para cá. Ele vive em condição de impedimento, embora eu discorde do César e acho que o Pedro Henrique é um bom jogador que está passando por uma fase um tanto instável. César, sobre Magrão. E aí, mantendo a coerência também, eu acho que o Inter precisava buscar identidade, buscou identidade. O Inter foi atrás da identidade. Não tinha, a gente olhava lá, não tinha ninguém com identidade. E de alguma maneira atrás. Só que uma curiosidade, Baldasso, e eu quero te dizer o seguinte, sabe qual foi a última vez, e eu me dei conta quando tu começasse a falar, que tu te emocionou com uma abertura de uma apresentação. Denis Abraão. Que eu achei. Só que tu falou a mesma discurso. Palavra. Não, mas é que no quando tu falou isso, eu disse, o Baldasso falou isso exatamente. Mas o Denis Abraão não era por coração, era pelo discurso de dirigente. O Magrão, inflamada. cara, eu vejo o Magrão na minha frente, eu dou um beijo nele, porque o Magrão me deu muita felicidade. Aliás, sobre a sua provocação, Leonardo Meneghetti, eu queria dizer para ti e para todos que estão assistindo que esse meio para frente aqui, Sandro, Guinhazu e Magrão. Cuidado. Atenção. Vê até onde tu vai. Sul-Americana 2008. Sandro, Guinhazu, Magrão, Alex, D'Alessandro e Nilmar. É o melhor meio pra frente da história do Esporte Clube Internacional. Não, de 2008 ali é o melhor meio campo que tem. Não tem escala, né? Do ano de 2008, eu não tenho nenhuma dúvida que Ribeiro, dos anos 70 tu estava no estádio, né? Sim. Profissionalmente falando, né? Claro, já era imparcial desde aquele momento. O Baldasso, pelo amor de Deus. Eu achei muito forte. Tu é o maior isso, representante da torcida do Inter. Tu não pode dizer esta barbaridade. Pelo amor de Deus. Faz uma enquete. Mas a enquete com quem? Eu vou dizer o seguinte com os adolescentes. Eu vou dizer o seguinte pra ti, eu vou te comparar, tá? Se tu pegar... Eu vou botar um meio campo para competir com esse teu. Esse meio campo começa com Baralhas, Estevão e Falcão. Acabou o teu meio campo. Acabou o teu meio campo. Baralhas, Estevão e Falcão. Paulo Roberto Falcão sozinho é mais que o teu meio campo. Tá, mas o D'Alessandro é da estirpe de Paulo Roberto Falcão. Não é. O Falcão é o melhor jogador da história do Inter, mas o D'Alessandro é dessa turma. O D'Alessandro, e vou dizer mais. Fica no salão anexo. E vou dizer mais. Fica no salão anexo. O Nilmar. Entra pra jantar, mas no salão anexo. O Nilmar é dessa turma também.
O Nilmar é dessa turma Então, também. o D'Alessandro janta, ele é convidado para esse jantar, no salão É. anexo, sabe? Quando tu vai tomar café da manhã que tá lotado, salão principal, tu vai no anexo. Sabe qual é o problema? Não, o Falcão é o melhor, eu não tenho dúvida. só quero Eu tô falando de Tá, eu todo o vou meio dizer pra que frente. o segundo melhor é PC Carpegiani. Cara, o Carpegiani. Nilmar ou Flávio Bicudo? Nilmar ou Dadá Maravilha? Nilmar ou Bira Burro? Nilmar. Não, o Bira Engasgamos aí, professor? Não, o Flávio era muito melhor que jogou ele. na Europa, jogou Não, muita não, o bola. Flávio Bicudo não era melhor que o Nilmar. Vamos parar. Gente, a gente não pode achar que tudo de antes era melhor. O Nilmar é um dos maiores atacantes da história do Internacional. Eu sou até suspeito E o pra falar, Jair? porque eu adoro o E o Nilmar. Príncipe Jajá. O Jajá tu compara com o D'Alessandro. E o D'Alessandro, obviamente, foi melhor. Cara, o Jair é o seguinte, o Jair tinha velocidade, força física, arremate, batia a falta, fazia gol. Cara, o Jair é um monstro de jogador. Monstro. Mas é um monstro O de monstro jogador. e o D'Alessandro foi melhor que ele. Assim, ó, aqui, Beneguete, eu não vou discutir. Me desculpa. É muito difícil. Não, sabe, tu sabe, eu vou. Não Eu vou. adoro discutir com o Baldacini. Eu sei, é que assim, é que isso Carpegiani e Alex, o Carpegiani leva uma vantagem. Não. Traz a algema. Traz a algema. Vai sair algemado aqui. Vai sair algema. Mas eu tô Pode botar na mesma frase. Eu Alex, estou concordando. Cara, jogou muito, Alex. Eu estou concordando com vocês. Não dá pra colocar na mesma frase. Eu analisei aqui, eu refleti, o Carpegiani Assim, foi com todo superior respeito ao Alex. O Alex é um cara que merece nosso respeito. No time de 75, ele seria Gandula. O Batista, Gandula. o Batista e o Guinazu. E o Nilmar e o D'Alessandro no time de 75 seriam titulares. Reservas maravilhosas. Titulares. Reservas Titulares. Imagina o Que Batista, reserva. Eu vou o resumir pra ti. Batista e o Guinazu, o que tu acha? Não, eu vou resumir pra ti o que tu tá fazendo. O time do Inter de 75 e 76, eu até vou tirar o 79, Maravilhoso. embora tenha sido assim, uma sequência e tal. Maravilhoso. Mas 75 e 76, tá? Que o Jajá era iniciante, o Batista, bancos, assim, tá? É um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Eu concordo. Tá? Então, pá! Sabe como é que é aquele humorista que como é que é o nome dele? Como é dele que ele... Para, Paulo. Tá bem, só que assim, só para complementar da minha parte, Sandro era melhor que o Caçapava. O quê? O quê? Nós vamos, nessa toalhinha, tu tá comparando quem com o Manga? Não, aí tu puxou lá para trás. Não, do meio para trás não, tô falando só do meio para frente. Tá. O trio D'Alessandro, Alex e o Nilmar de 2008 é o maior trio de ataque da história do Esporte Clube Internacional. Eu falei pra encerrar agora, Paulinho, ou não? Vamos falar da KTO então. Vamos falar da KTO, Paulinho. Separou um jogo aqui que é uma barbada pra gente palpitar hoje. Ele quer, Paulinho quer que a gente dê os pila pro sueco. Bota o Pix do sueco aí que a gente faz lá o Pix direto pra esse jogo aqui que o Paulinho selecionou. Donos TV é o cupom promocional na KTO que dá a todos vocês 20% de bônus no primeiro depósito. Campeonato Argentino, eu adoro. O Campeonato Argentino, 9h30 da noite. Alô, Lúcio, lá em Passo Fundo. Vélez Sarsfield e River Plate, Baldacin. O Medina tá treinando algum dos dois ou não? Não, né? Eu acho que vai dar 1-1. River não vive um bom momento. Tá muito bem. CCD? O River inaugurou uma estátua. O River inaugurou uma estátua do Galhardo. Cara, mas a estátua é um negócio gigantesco. O Galhardo bate do tornozelo da estátua. Eles fizeram um negócio... Tô louco pra ver aqui. Aliás, eu vou dizer uma profissão para você que está começando a sua carreira. Uma profissão para você tentar. Escultor de estátua. É uma mais feia que a boca. No Rio Grande do Sul nós temos exemplos maravilhosos. Se você aprender a fazer estátua boa, você vai ficar rico. Vai ficar mesmo. Vamos lá. Incrível mesmo, incrível. O cara não consegue fazer uma consegue. estátua Não, desse impressionante. Minimamente decente. O cara não é o Rodan, né, cara? Tem que ver isso. Hein? Tá bom, mas Vélez 2, tecnologia hoje. River Plate 1. Vitória do Vélez em casa. Tá, eu vou ficar com o líder do campeonato argentino, River Plate 2, Vélez 0. Ribeiro. É que eu não sei se não tem Libertadores agora na sequência, tá? E o River tem um jogo fundamental contra o Fluminense. Tá? Na semana não. Mas como Na não outra, tem, na outra. né? E o River... Por tu não saber exatamente qual a escalação do River, tu tá com uma dificuldade de dar a tua opinião. Não, mas eu... Ribeiro, O tu não Denis deu... agora é técnico, A última vez... é o técnico. Ribeiro, O Francesco já parou. Exatamente. Era o Francesco, o atacante de uma vez que deu o River. todo E o esse Cudê era o lateral esquerdo. Tu sabe que a camisa do River é branca e tem uma faixa vermelha em diagonal? Sim. Não, tá Com bom. todo esse manancial de informações, eu cheguei à seguinte conclusão. 0-0. Tiger Junk na Central Band de Esportes, teu palpite na KTO pro Campeonato Argentino, Vélez Sarsfield de River Plate. A lei do ex fará efeito, Meneghetti. Com um hat-trick de Lucas Prato, o Vélez Sarsfield ganha por 5-1 do River Plate. Muito bem. Fala, César, tua combinadinha. Baldacin, ó.
Tu acha que eu não me incomodo com o Tassiano? Vocês vão saber o motivo da minha incomodação. Vitória do Grêmio, botei 2 resultados. O 3-1 e o 2-1. Bucha. Boa. E botei 1-1 no Beira-Rio. Que poderia ter acontecido. E ele errou aquele gol. Foi Não o placar aconteceu do jogo, por causa do na Tassiano. verdade foi o placar do jogo, né? E ele Assim, errou ó, aquele na gol. boa, tá? O sueco tinha que te pagar. Eu acho Ele que, errou eu acho que aquele mostrar gol. o vídeo do gol perdido pra ele, eu acho uma parte, pelo menos, ele... 37 minutos do segundo tempo, Não é ele possível. erra o gol. Se tem uma cadeira, Eu pega uma olhei cadeira aquilo... e bota ali, a bola Não, entra. sabe aquele lance que tu olha uma vez e no replay... Não, no replay vai entrar, né? Vai ser gol no replay, não tem como não ser gol isso aqui. É. Perdi, graças ao Tassiano. O Tassiano sai do Grêmio e continua me trazendo tristeza. Tu continua perdendo, é isso. KTO.com, o cupom promocional Donos TV te bonifica em 20%. A gente vai pro intervalo na live do YouTube. Taigor Jante comanda. Vamos nessa, gente. Estamos de volta. Aqui é o intervalo do YouTube. Vocês sentiram minha falta? Não. Querem o Lucas Dias de volta? Não vão ter. Porque hoje é Taigor Jante aqui. Um beijo pra todos vocês, tá? Vamos nessa. Ribeiro sempre fala que o Grêmio vai perder, diz o Brian Doidão. Isso significa alguma coisa? Significa. Ridículo esse programa hoje, diz o Michael Schuster. Tá brabo o Michael Schuster. Lucas Silva, 5 minutos de Grêmio. A gente vai falar de Grêmio na volta, né, Paulinho? Vamos tentar. A estátua da Hebe Camargo ficou bem parecida. Calma, Márcio Ricardo, não fala isso, cara. Não fala isso. Cadê o JB, diz o Maurício Santos. O JB tá de folga agora do Donos da Bola da TV. À noite vai estar no Donos da Bola Radio, tá? É pra você não ligar o rádio às 7 horas da noite e ver o JB aqui. Taigor, o nosso Colorado vira na quarta. Eu acho que vira, eu tô achando que vira. Porque o time do América é muito ruim, né? Então eu acho que vira. O que tem de almoço? Hoje no cardápio, meu caro Julinho, está escrito que temos casadinho. Eu sou um cara casadinho. Vocês vão me almoçar ali? Ah, é salsichão e coxinha de frango. Ah, os dois. E tu não precisa escolher um. Tá, mas eu te dou meu salsichão e pego a tua coxinha de frango. Pode ser, ô Chiclete? Vamos, Julinho. Essa troca, eu sou mais do frango. Beleza. Pô, quando falaram casadinho, eu pensei, pô, vão me almoçar? Eu sou casadinho. Cala a boca, Tiger, diz o Yarley. Que isso, cara? Que agressividade é essa, tchê? Pelo amor de Deus. Tiger Barba Falhada. Aqui é a Lopes Barber, ó. Penteado na barba, sensacional. Tiger Junk, a Naná do Sistema Azul. Pô, a Naná não, né? A Naná não. Tiger, abraço. Mazin de Nova Chavantina, tamo junto. Tiger, Baldasso já falou que Heitor é melhor que Daniel Alves. Já falou. E que Pego é melhor que Pepe, isso eu não lembro. Aí desconfio dos gostos dele, diz o Eduardo Matos. Pô, o Heitor tá no Mirassol agora, Paulinho. Tchau. Vamos ouvir Renato Meneghetti falando sobre o esquema com 3 zagueiros, consolidado agora na equipe titular do Grêmio e que teve a vitória por 2-1 sobre a equipe do Atlético Paranaense. A gente ouve Renato Portaluppi. Não é porque não deu certo no jogo que não vai dar em outros jogos. Mas as pessoas insistem, sabe, em criticar aqueles cri-cris, como sempre. A mesma coisa antes do Grenal. 3 zagueiros, críticas. Cadê os corneteirinhos? Cadê os cornetinhos depois do Grenal? Aí é muito fácil falar, jogar no ventilador, depois sumir, ninguém mais toca no assunto. Eu acho que o mais importante de tudo é a preocupação que eu tenho com o meu grupo, em treiná-los, passar para eles o que eu penso e eles executarem dentro de campo. E hoje foi mais uma vez uma prova disso. Daqui a pouco, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, nós vamos tropeçar, vamos jogar mal. Futebol é normal, não é só o Grêmio não, que de vez em quando joga mal, muda o esquema, não dá certo. Não é só o Grêmio não, o futebol brasileiro é assim mesmo.
Você sabe que eu penso há muito tempo isso do Renato. Às vezes o Renato usa isso aí como um recurso de mobilização do ambiente interno, né? De criar, né? Como se houvesse algum inimigo fora. Eu nem sei a quem são os cornetinhas que o Renato faz referência, mas o fato é que o Renato podia celebrar mais a vitória e não dar tanta relevância. Ele tenta diminuir os tais cornetinhas, como ele diz, que ele não nomina, ele não diz quem são esses cornetinhas, mas ele supervaloriza, porque em todas as entrevistas ele está citando os tais cornetinhas. Mas, ô Meneghetti, todos nós dissemos que o Grêmio ia perder o jogo, que o Grêmio tá... Não, mas bem, é o velho, seguinte, eu faz não parte. vou passar pano, tá? Ele é alimentado. Porque tem um ou outro que faz o questionamento e parece comprometido, claro, sabe? Sim, entendi. Desculpa, entendeu? Aí a bolinha levantada, parece até combinado. Mas o sabe? Renato podia destacar quando ele é elogiado a todo instante em vários segmentos da mídia do Rio Grande do Sul, aqui, em outras emissoras de rádio e televisão. Não, ele valoriza aqueles, só os que... Então, que ele está dando uma relevância para esses cornetinhas, como ele diz, exagerada. O ano do Renato é um ano de elogios. Tem críticas, tem. Quando o Grêmio jogou mal, jogou pouco, críticas. E eu acho da vida isso. Agora, vamos lá. Se a gente botar numa balança, o Renato recebeu muito mais elogios. Sem dúvida. Mas muito mais. Sem dúvida. Mas ele dá um espaço para esses tais cornetinhas maior que o resultado do Grêmio. Vamos colocar a nossa enquete interativa, o resultado final, projetando Copa do Brasil para a dupla nesta quarta-feira, com os resultados do final de semana. A dupla Grenal ganha ânimo para a Copa do Brasil, mais da metade, 58%. Segue em dificuldade nos confrontos, 23%. Não muda nada. Não pode se iludir, 19%. Hoje, 7 da noite, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. Das 7 às 8, Rádio Bandeirantes, FM 94.9.